Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo! Bom dia, paz do Senhor! Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 4. Vamos lá. Gênesis 4. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transtornou no seu rosto? Não, por que você se transtornou o seu rosto? E se você fizer o bem, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, pois, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, eu não sou responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste de Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade nasceu Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, o que foi pai daqueles que moravam em tendas que criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos que tocavam harpa e flauta. Zilá também deu luz a um filho chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubacaim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77.
o nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então a gente começa com a primeira tragédia da história. Na verdade, calma, já teve uma tragédia terrível. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Mulher, mas poxa, Deus é bom. Por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Será que Deus não podia só dar uma bronca? Tipo assim, fica quieto, menino. Psh, para de ouvir a serpente. Não, Deus não podia fazer isso. Porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Deus é tão puro, santo, verdadeiro, que ninguém que peque pode ficar na presença de Deus. Não existe pecado na presença de Deus. Não existe possibilidade de um pecador ficar na presença de Deus, frente a frente. Poliana, mas por quê? Porque senão a pessoa é fulminada. Então, para proteger Adão e Eva, Deus expulsou eles do paraíso. Mas Deus expulsou ele do paraíso para que eles não morressem de fato e fossem exterminados da face da terra. Deus, ele entregou de presente a Adão e Eva a oportunidade de remissão. Através do pecado adâmico e de Eva, todos, gente, absolutamente todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Eu e você temos o pecado original por causa de Adão e Eva. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão e nele não havia pecado. Jesus veio, habitou entre nós, nasceu de uma virgem. Jesus, ele não nasceu nem de um ato sexual. Mas vem cá. Por que Jesus nasce imaculado? Por que Jesus nasce de um rompimento de uma santidade? Me explica. Porque Jesus precisava, com o sangue dele, me remir e te remir de todos os nossos pecados. E não tinha como ter nenhuma marca, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nem durante a sua fecundação. Foi exatamente por isso que Jesus veio de um ventre puro. Exatamente, Gleice. Um ventre puro, um ventre sem mancha, um ventre sem marca. Um ventre em que não é uma natureza carnal que procriou ele. Não é uma natureza ali de um ato conjugal limitado. Deus não podia entregar um ato conjugal limitado para Jesus vir. Então ele desce e ele habita no ventre de uma mulher. Maria, ela é escolhida porque ela é uma mulher sem pecados. E sem pecados, Jesus foi concebido. Ah, mas a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Maria também pecou e foi destituída da glória de Deus. Mas Maria não tinha a prática contumaz do pecado. Ela estava ali diante do Senhor, buscando a presença de Deus. Então Deus vê nela uma mulher sem marcas, sem mancha, e entrega Jesus para ela habitar, enquanto, 9 meses para gerar ele. E aqui a gente volta para Adão e Eva e a gente percebe que Deus, na verdade, tira ele do paraíso, que a gente gosta de falar expulsa, não é que expulsa, é que tira eles do paraíso como uma proteção para eles não serem exterminados da face da terra. Olha, entendi. Então, na verdade,
Eles não é que eles foram expulsos, porque a gente gosta, né? A Bíblia, às vezes, algumas traduções dizem expulsos. Não, eles foram retirados. Eles foram retirados porque a Bíblia, em nenhum momento do diálogo de Deus com Adão e Eva, fala: sai, eu vou te expulsar. Não, a Deus fala assim: retira daqui. Eu vou retirar vocês daqui. Então, Deus coloca anjos guardando a árvore da vida. Existem anjos guardando a árvore da vida, justamente para que ninguém se achegue lá em pecado e seja exterminado. O pecado de Satanás, né, Satanás enquanto Lúcifer, foi gerar ódio e inveja, foi gerar a soberba dentro do coração dele, né? E ele foi destituído da presença de Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel que ele cai como um raio na terra. Ele cai, desfigurado. Ele é arrancado. Tudo que havia de belo nele foi arrancado da presença de Deus. Ele foi expulso. Existe uma diferença entre você ser expulso e você ser retirado. Adão e Eva foram retirados da presença de Deus, porque Deus amou tanto a criação de Adão e Eva. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou tanto, mais tanto, que ele decidiu entregar para a gente de presente ele mesmo como remissão. Então aqui a gente já vê Adão e Eva já na terra. Mas eu quero só lembrar de uma parte, no final do capítulo de ontem, a partir do versículo 21, diz assim, o 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Quem fez roupas de pele e vestiu Adão e Eva foi Deus. E a gente falou ontem sobre roupa, a gente falou ontem sobre vestimentas, a gente falou ontem que Deus tem um padrão, a gente explicou como é o padrão de Deus, porque as roupas que Deus fez para Adão e Eva foram túnicas, então o padrão de Deus é no mínimo túnicas, mas o que eu quero lembrar vocês é que houve a expiação para poder ter a roupa de Adão e Eva. Que expiação? Foi a oferta, um sacrifício, né? Uma oferta de sacrifício por um pecado de animais. Como assim, Polly? Oi? É porque ontem a função ficou tão grande, né, gente? Que eu deixei para falar isso hoje. O pecado de Adão e Eva precisava de remissão. Então foi oferecido um animal como sacrifício. Poliana, como é que você sabe disso? Aqui não está escrito, tá assim. Me explica, como que vai ser feito uma roupa de animal se aquele animal não morrer? Então foi morto um animal. Mas aquele animal foi morto só para poder fazer uma túnica. Não, gente, um animal foi morto por conta do pecado original. E por conta do pecado original, houve sangue derramado. Jesus, o último Adão, ele precisou de entregar toda gota de sangue dele. Toda gota que tinha dentro de Cristo foi entregue pelos nossos pecados. Mas quando houve o pecado original, o primeiro pecado, houve uma oferta. Foi a primeira oferta de sangue. A primeira oferta de sangue que foi apresentada, né, aqui, para que, eu não sei, a Bíblia não diz quem matou o animal, se foi Adão e Eva em sacrifício, ou se Deus matou para ensinar eles como é que fazia, né, a expiação de pecados. Eu só sei que algum animal morreu de grande porte, para que Adão e Eva tivessem a vestimenta dele, para que se livrasse do pecado. Então, eles foram vestidos da expiação. Presta atenção.
Quando Jesus morre no madeiro, todo o sangue dele derramado na cruz. Mas não só isso. O sangue de Cristo nos cobre, nos veste. Hoje, diante de Deus, nós estamos lavados do sangue do Cordeiro. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse. É belíssimo o texto de Apocalipse quando ele fala isso. Quando Deus nos vê, antes ele vê a marca do sangue do Cordeiro. Então nós estamos vestidos de sangue por conta da expiação do pecado original. Só que na época aqui de Adão e Eva, eles vestiram-se de animal, da pele do animal, para cobrir o pecado dele, também como uma oferta de sangue, tá? Então Adão e Eva, eles têm atividade de casal e eles geram um filho chamado Caim. Vocês sabem o que significa Caim? Caim significa aquele que foi expulso do paraíso. Então você imagina, o menino cresce e é chamado como alguém que foi expulso de um lugar que era bom o tempo inteiro. O nome dele representa algo terrível. Mulheral, aqui não tinha Netflix, aqui não tinha jornal, aqui não tinha, sabe? Aqui tinha nada, aqui tinha Adão, Eva, Caim e Abel. E agora me explica como esse rapaz, ele consegue ter a brilhante ideia de matar o seu irmão por conta de uma oferta. Presta atenção. Quando nasce Abel, você sabe o que significa o nome Abel? Filho. Então Caim passa a vida inteira ouvindo o irmão ser chamado de filho. Ô filho, 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 vem cá. Filho, filho, o expulso. Filho, aquele que saiu do que era bom. Filho. Imagina você passar a vida inteira chamado sobre algo extremamente negativo. Havia algo de ruim representando Caim. Então Caim não suporta passar a vida inteira sendo chamado por algo que o pai e a mãe dele, foram trazidos. Sabe quando o pai e a mãe colocam e depositam tudo em cima do filho? Era Caim ali naquele momento. Eles tinham sido expulsos há pouco tempo do paraíso. Então, o nome dele é expulsão. O nome dele é morte. O nome de Caim é tudo isso e é a mistura de tudo isso. Morte, expulsão, rejeição. Oi, rejeitado, vem aqui. Oi, expulso, vem aqui. Aquele que tirou a nossa alegria, vem aqui. Então é como se você passasse o tempo todo sendo ofendida. O nome de Caim era uma ofensa, entende? Você tem noção do que o tempo todo você ser repudiado? O tempo todo você ser ofendido? O tempo todo. Filho, amado, querido, filhinho da mamãe, vem cá. Filhinho do papai, filho querido. Morte. Luto, vem aqui luto, vem aqui expulso. Olha a diferença. Se alguém passasse a vida inteira te chamando por algo negativo, quantas vezes a gente vê problemas seríssimos familiares porque uma pessoa só quer chamar o outro com nome pejorativo. É horrível. É horrível. Imagina você ser chamado o dia inteiro insuportável, vem aqui. Chata, vem aqui. Horrorosa, vem aqui. Era isso que acontecia com Caim. Porque a gente adora pensar e só reclamar de Caim, só dizer que ele... Gente, como não? Mas ele carregava sobre ele um decreto de morte, de luto, de tristeza. Ô triste, vem cá, triste. É isso, triste, vem cá. Filho, vem aqui jantar. Triste, é o menino triste. Vem jantar. Cada filho representava cada momento do que eles já estavam vivendo ali.
Então, o primeiro representava o luto e o segundo, filho. Abel se tornou pastor de ovelhas, Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel a sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você transtornou o seu rosto? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Agora você imagina, o filho apresenta uma oferta a Deus. Por que nessa época eles ainda falavam com Deus, apesar do pecado? Eles não andavam mais lado a lado com Deus, mas eles falavam com Deus de alguma forma. Vocês têm noção, gente? Você já é chamado de aquele que não tem graça, o triste, o enlutado, a morte, o terrível. E aí você vai apresentar uma oferta a Deus, porque eles aprenderam que eles precisavam, que já são as primeiras ofertas. E aí você ainda entrega uma oferta a Deus e não é aceita. Por que a oferta não foi aceita? Por quê? Você já tem um decreto negativo na sua vida inteira. Você já trai a sua vida inteira morte, 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 expulsão, rejeição. E aqui do nada, porque nada é do nada, né? A oferta do filho é aceita. Qual é a diferença? Será que a oferta dele não foi boa? Será que a oferta dele não foi aprazível ao Senhor? Então Caim bola um plano. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Mas você sabe por que Caim mata Abel? Porque Caim só reproduziu aquilo que ele era: morte, luto, tristeza, ignorância. Caim, ele tem um decreto sobre ele. Sabe os ciclos que a gente sempre fala? Começa-se um ciclo aqui: morte, morte, luto, morte, 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 luto, morte, 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 luto, morte, morte, luto, morte. Você sabe que Deus fala para ele: morte, deixa eu te falar, morte. Sabe esse seu desejo? Sabe esse seu desejo? Mas se você não me fizer, se você fizer o bem, será que você não vai ser aceito? Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo e você tem que dominá-lo. Qual era o pecado que Caim tinha que dominar? Morte. Morte. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o pecado que Caim tinha que dominar era o desejo de morrer, era o desejo de matar, era o desejo de se vingar, era o desejo de reconquistar a terra prometida, o jardim do Éden. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? A missão existencial de Caim, o projeto, o propósito da vida do Caim era que ele deveria dominar o desejo de matar. A oferta dele foi boa. A oferta dele só não foi aceita porque ele entregou para Deus uma oferta de morte. E quando ele entrega uma oferta de morte para Deus, Deus fala para ele: Caim, essa oferta representa aquilo que você é. Eu preciso que você faça uma oferta de vida. Você sabe por que eu vou aceitar a oferta de Abel? Porque a oferta de Abel é de um filho, que também representa o que ele é. Ele é filho, filhinho, o acolhido, o amado. E é por isso que ele consegue ver, ouvir e enxergar o valor da oferta.
Pega essa inspiração. Não me apresenta uma oferta de morte, me apresenta uma oferta de vida. Sabe esse ciclo? Alguém vai ter que parar. Se ninguém parar, você sabe o que vai acontecer? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Caim matou Abel. A fulana se casa com o alcoólatra. A cicrana se casa com o alcoólatra. A beltrana se casa com o alcoólatra. O marido casa com uma mulher rixosa. O filho também. O primo também. Quem era assim na sua família? Pergunto eu às pessoas. A minha irmã, a minha tia, minha prima, minha avó. Quem era assim na família do seu marido? O pai era igual. Parece que eu casei com meu sogro. Pior que meu filho tá ficando idêntico. A oferta de morte. Todos os dias nós somos tentados a apresentar uma oferta de morte. Quando você vive os ciclos da sua vida, os ciclos familiares, você está ali representando Caim e apresentando ofertas de morte, ofertas de morte, ofertas de morte. Quando você repete ciclos, você está apresentando ofertas de morte. Morte. Alguém vai ter que parar isso aí. Alguém tem que interromper esse ciclo maligno. Alguém tem que vencer essa fase. A avó morre de câncer de mama. Deixa eu colocar isso aqui para trás. A avó morre de câncer de mama. A mãe morre de câncer de mama. 3 tias morrem de câncer de mama. A prima morreu de câncer de mama. E agora a filha está com câncer de mama. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Alguém tem que romper esse ciclo. O vô era obeso, o pai obeso, o primo obeso, os tios obesos. Alguém precisa romper o ciclo de iniquidade. Ei, o que Deus fala pra gente nessa manhã? Fulana, fulano, o negócio é o seguinte. Cadê? O Senhor disse, por que você está furioso? Por que você está reclamando comigo? Por que você está dizendo que eu não olho para você? Deus te diz nessa manhã. Por que você está dizendo que dá certo na vida de todo mundo e não dá na sua? Por que você está fazendo isso com a minha presença? A única coisa que você está fazendo é me apresentando uma oferta de morte. Sendo que o que eu tenho é vida. Por que você transtornou o seu rosto? Se você me fizer bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado te ameaça a porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Quando Jesus morre na cruz e ele ressuscita, enquanto ele estava morto, ele desce à mansão dos mortos. Ele toma a chave do domínio da minha mão, que é nosso, né? A chave do domínio da nossa vida. Sobe, entrega nas nossas mãos. Domínio. O pecado está batendo, mas nos cabe dominá-lo. Ninguém vai restaurar isso daí. Nem nunca na sua família vai restaurar essa brecha. Será que vai ficar para a próxima, ou para a próxima, ou para a próxima, ou nunca, nenhuma geração vai restaurar essa brecha aí? O que na sua família é algo comum? O que em você é algo comum? Olha, todo mundo bebe aqui, então para você de beber. E que as próximas gerações sejam alertadas dessa maluquice que ronda vocês. Morte, filho. Morte, filho. Morte, filho. A oferta de Abel era a oferta do filho. A
A oferta de Caim foi uma oferta de morte, não é que era ruim, é que era a representação do que ele era. Era a oferta do luto, era a oferta da tristeza, era a oferta da expulsão. E Deus fala, domina isso, Caim. Vence isso, Caim. Gente, Deus está falando desde o capítulo 4 com a humanidade. Vence isso agora. Muda isso aí agora. Para com isso agora. E a gente está em 2021 e parece que ninguém nunca parou. A gente adora criticar Israel, porque já já a gente vai ver. Por que Israel ficou girando 40 anos no mesmo lugar, Poliana? E tu e eu. E nós? E nós? O que a gente está fazendo com Deus? O que a gente está fazendo com a glória de Deus? O que a gente está fazendo com a presença de Deus? A gente ama levantar a mão na igreja e cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É isso? Tu ama mesmo? A mensagem da cruz é sacrifício. A mensagem da cruz é ir até o fim. Olhando, eu tô com dúvida. O que mais me deixa intrigada é ver a quantidade de pessoas com dúvida em fazer exatamente o que tem que fazer. Sabe por quê? Fazer uma oferta de vida sendo morte é para poucos. Entregar uma oferta de expiação de pecados, tirar a morte, trazer vida para a minoria. Vencer isso daí é para quase ninguém. Só que Deus te chamou. Será que não é você que vai vencer isso? Será que não vai parar em você? Será que vai ter que ir para a próxima geração? Ou será que vai morrer? O filho entregou a oferta, mas ele foi sacrificado. A oferta verdadeira que a gente entrega ao Senhor é quando a gente pega a oferta de Caim, que todos temos a oferta de Caim, que é a oferta de morte. Fala assim, eu vou desistir, eu não vou fazer. Isso aqui morreu. Sabe o que você pega que está morto? Você só está entregando morte, devolvendo a morte? Ah, se ele acabou, se ele morreu, se ele não dá. Eu vou fazer, eu vou dominar isso aqui e eu vou vencer. É essa a oferta que Deus esperava de Caim, através do sangue de Jesus, vindo de uma mulher sem marcas. Ele nasce em pureza, ele rompe o lacre da pureza de Maria no nascimento dele. Sabe por que tem um ímã na mulher? Para nada, a não ser um lacre. Um lacre, algo que guarda algo prazeroso, algo que guarda algo infinito, porque ali a fonte, né, é uma fonte infinita de algo que é bom. É bom. É uma fonte infinita, é uma fonte infinita. A atividade de casal é uma fonte infinita. É infinito. É finita, não, mas daqui 10 minutos, se você começar de novo, vira de novo. E daqui a pouquinho vira de novo. E se você descansa um dia, vem outro, vem de novo. E quanto mais você tá ali, mais vem de novo. É uma fonte infinita do que é bom. É bom. Ele rompe isso através de um nascimento sem um prazer carnal. Quando ele rompe isso, ele nasce em um ambiente inicial para mostrar para o mundo inteiro, para mim, para você, para o céu, para o inferno, para a terra, que dá para o homem vir ao mundo e vencer o pecado. E esse homem cobre todo mundo que quer viver em estado de graça.
de viver em estado de graça é pegar as nossas ofertas de morte e transformá-las em ofertas de vida. E foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou na cruz por nós. Eu quero saber nessa manhã, e a gente vai encerrar aqui, quais são as suas ofertas de morte e o que você quer fazer com elas. Continuar oferecendo morte, 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 morte. Ou você quer começar a apresentar uma oferta de vida dominando a oferta de morte? A escolha é sua. Escreve para mim no chat, morte ou vida? Eu quero saber. Qual oferta você quer apresentar a Deus? Eu quero apresentar uma oferta de morte. Continua do jeito que você está. Eu quero apresentar uma oferta de vida. Então, daqui para frente, é algo novo. Rios de águas vivas. Você sabia que todas as vezes que Deus escreve para mim no chat, isso mesmo, tá todo mundo escrevendo vida, continua escrevendo, é importante você escrever e você participar. Todas as vezes, gente, todas, que a Bíblia fala sobre transbordar, todas ela menciona que é sobre o amor. E eu falei ontem com vocês que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu disse para vocês que Ele nos amou primeiro. Se você está me dizendo, e vocês estão me dizendo, e eu estou lendo e está ficando lindo isso daqui, que todo mundo quer apresentar a oferta de vida. Por que você está parando no meio do caminho? Por que você está desistindo do que é santo? Por que você está desistindo do que a Bíblia diz? Olha para mim. Você realmente acha que dá para viver parte disso daqui? Seja sincero comigo. Você acha que você pode pegar uma página da Bíblia, rasgar, jogar fora e querer viver o resto? Não dá. A Bíblia, você vive ela de forma completa, ou você não vive. Porque se você rasgar parte da Bíblia e viver a sua vida de qualquer jeito, rasguei parte da Bíblia, Polly, você está apresentando a oferta de Caim. Talvez está uma meleca isso aí até agora, no que você está precisando, no que está acontecendo. Tá horrível, Poliana, você não tem noção. Porque você só tem apresentado a oferta de morte. Poliana, então como eu apresento a oferta de vida? Santidade. Santidade. A santidade é a resposta, é a chave para você começar a apresentar a oferta de vida ao invés de oferta de morte. Santidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Talvez até aqui a gente tenha apresentado tantas ofertas de morte. Cumpre-nos, nos dominar. Ai, Senhor, parece que é fácil, eu sei. Porque falar é fácil. Mas viver um domínio sobre a morte é tão difícil. Espírito de Deus, nós chegamos à conclusão de que é impossível conseguir apresentar uma oferta de vida se não for pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajude, nos realinhe, nos coloque de novo debaixo do Teu propósito, nos alcance por amor de Ti mesmo, nos faça ser Deus e nos conduza ao caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a partir de hoje você tenha consciência de que existem ofertas de vida e ofertas de morte. Ofertas de vida fazem parte do sangue derramado de Jesus e de uma cobertura da graça. E ofertas de morte fazem parte desses ciclos que a gente não tem conseguido vencer. E como vencer isso? Santidade. Santidade. Vivendo a palavra, santidade. Poliana, eu vou ter que me humilhar? Vai. Poliana, eu vou ter que me rebaixar? Vai. Poliana, eu vou ter que abandonar? Vai. Poliana, vai doer muito.
Poliana, vai ser difícil demais. Quase ninguém consegue. Quer dizer, muitos conseguem. Nossa. Sabe por quê? Porque ninguém quer se humilhar. Ninguém quer pegar a morte e transformar em vida. Porque pegar a morte e transformar em vida requer domínio. Requer ir além de você mesmo. É muito mais fácil pegar a morte e viver com a morte. É bem mais tranquilo. Mas Deus te chama a viver a vida. E uma vida em abundância. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Gente, eu falei que esse livro de Apocalipse era muito maravilhoso. Eu falei. Sabe, são 4 capítulos que a gente tem assim, meu Deus, é ou não é? Eu avisei pra vocês. Criem expectativas, não em mim, coitada de mim. Quem sou eu? Mas criem expectativas em aprender de Deus, por Deus e por Deus. Eu disse para vocês que esse livro era sensacional. Então, nos próximos dias aí, a gente vai ficar mais de um mês aqui com ele, mergulhando nessa história de como começou tudo isso, mergulhando e aprendendo e vivendo, sabe, experimentando sobre conceitos que talvez vocês nem saibam e conceitos que o Espírito Santo vai trazendo pra gente e a gente vai tendo a revelação da verdade de Deus. Eu falei Apocalipse? Sou dessa, gente, mas é Gênesis. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam o livro de Gênesis, porque Apocalipse também pega fogo, né? Foi bom demais fazer Apocalipse. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente tá aqui para poder continuar o livro de Gênesis. Um beijo, gente. Eu sendo eu. Vocês entenderam?